A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um final de semana na qual Deus colocou nos nossos corações, né? Uma palavra abençoada para gerar para vocês. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao teu coração, a toda a tua família, aquilo que você está precisando. Eu tenho certeza que Deus vai entrar com a providência. E desde já quero deixar uma reflexão. Você tem sentido muito desprezado, você tem sentido muito triste, você tem sentido com que todas as promessas de Deus tenham assim, findado, como se não tivessem mais nenhum tipo de situação que Deus poderia fazer para te dar vitória. Mas Deus hoje ele vai entrar com providência. Eu tenho certeza disso, é uma reflexão. As promessas do Senhor podem demorar, mas nenhuma delas falha, tá? Em nome do Senhor Jesus, já vamos começar esse vídeo com uma palavra profética para a tua vida. Desde já também quero justificar a ausência da minha esposa, que hoje ela teve um compromisso. Mas eu tenho certeza que Deus está abençoando ela lá nesse compromisso de lá. E Deus vai nos abençoar aqui, porque Ele é o mesmo Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para você e toda a tua família, né? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. E agradecendo a Deus também, porque Ele nos deu vida, né? E Ele nos escolheu. Amém? Ele nos escolheu. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, mais um dia, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. E queremos te pedir também, Senhor, que todos esses corações contritos e amargurados, Senhor, que o Senhor venha entrar com a tua providência e o Senhor venha realizar um grande milagre. Fale conosco, Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre nós e todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo e todos os seus familiares. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje um tema que realmente Deus falou grandemente ao meu coração, que Ele fala assim, Deus escolheu você. Isso mesmo. Deus escolheu você. Por mais que você ache que você não é capaz, por mais que você ache que você não tem nenhum tipo de dom, por mais que você ache que nada na tua vida, Deus às vezes te deu alguma coisa para você fazer por Ele, mas Deus escolheu você, por mais que você pense assim. E o Espírito Santo nos envolve hoje, nesse dia de hoje. E eu quero falar para você que se sente assim, triste, amargurado, contrito, com o coração, como se você não tivesse nada para oferecer a Deus, que Deus escolheu você. José, um menino que realmente Deus chamou, Deus escolheu ele. Só que muitas coisas na vida dele aconteceram, principalmente por invejas dos próprios familiares, né? Pelos próprios irmãos. Os irmãos venderam ele. Imagina no teu subconsciente você ser vendida pelo seu próprio familiar, pelo teu irmão, ou que lá que seja, por conta de algum ciúme, alguma inveja. Meu irmão, minha irmã, quantas e quantas pessoas às vezes já se decepcionaram com alguém ou com alguma pessoa? Quantas pessoas se decepcionaram? Mas Deus é aquele que justifica os teus filhos. Deus escolheu ele. Era o menor da casa, mas escolheu, por mais que ele for vendido, foi escravo. Ele também foi preso, foi acusado em todas essas trajetórias da vida dele. Mas Deus era com ele e ele tinha um espírito também de excelência. Meus irmãos, ele tinha um espírito de fazer as coisas tudo boas. Ele tinha um espírito de inteligência. Meus amados e queridos irmãos, no nome do Senhor Jesus, pode ter certeza que se você teve algum tipo de decepção, perdoe. Porque mais para frente, na palavra do Senhor, vai falar sobre José. José, por mais que os irmãos deles, quando retornaram ao Egito, não o reconheceram, mas ele os reconheceu. E mesmo assim, eles não julgou ou acabou com a vida dos próprios irmãos, mas ele ajudou e deu do melhor para eles. Já pensou? Às vezes nós temos que tomar algumas escolhas que às vezes podem até nos machucar, mas perdoe. Perdoe o teu irmão, perdoe a tua irmã. Mas o tema está dito, Deus escolheu você. Ai, Lincoln, mas eu não tenho dom, eu não sou apto para adorar. Às vezes você não louva, às vezes você não prega, meu irmão, minha irmã, mas você tem um dom de cuidar de pessoas, um dom de fazer visitas. Às vezes você tem algum dom, mas esse dom é um mistério de Deus com você. Você é precioso para Deus. Você é uma raridade, como diz aquele próprio hino, você é a raridade.
Então você precisa entender, você nasceu, você foi dado a vida para você, e mesmo antes de você nascer, Deus já te conhecia, Deus já sabia que você ia ser uma ótima pessoa. Então para que você sente tanta angústia, tanto medo de realmente fazer aquilo que Deus pediu para você? Ou até mesmo você não sabe aquilo que Deus quer que você faça, mas às vezes você tem um pouquinho até de, vamos falar assim, um pouquinho de preguiça, às vezes de buscar a presença de Deus para saber o que Ele tem para você. Mas que nesse dia de hoje você venha ter a certeza e a convicção que Deus te escolheu. José poderia ter feito tudo diferente. José poderia até mandar matar os seus irmãos, porque ele foi o primeiro ministro judeu. Governador. E meus irmãos, logo mais à frente no livro de Êxodo, para esse vídeo não ficar muito extenso, Êxodo, se você for pegar essa palavra para você estudar, significa ir embora, para ir embora. E neste primeiro capítulo já vai falar que veio um rei. Diz algumas histórias que não sabe como esse rei chegou até lá. Não sabe como chegou o rei. O faraó na onde Deus fez com que José se estendesse, ele morreu e passou para uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa não sabe como ela chegou lá necessariamente. E ele chegou lá para acabar com a vida dos israelitas, porque entrou um pequeno povo, mas esse povo encheu a cidade, que era quem? Os israelitas. Então pare, pense e analisa. Entrou cerca de 70 e se multiplicaram porque era um povo fértil e encheu a cidade. E o rei, no capítulo 1, já disse: esse povo é um grande povo, um povo muito numeroso, e se esse povo for entrar com algum inimigo nosso, ele pode acabar com o meu reinado. Então eu quero estabelecer alguém que faça com que esse povo seja oprimido. Meus irmãos, e olha, é difícil você pegar e trabalhar o dia todo, ficar o dia todo como um escravo, com dificuldade, e mesmo assim vir um homem para te oprimir. Mas mal sabiam eles que estavam nascendo um homem, um menino, que no caso chamado Moisés. Vocês conhecem totalmente melhor do que eu a história de Moisés. Meus irmãos, e antes disso, lá no capítulo 1 ainda, tô falando um pouco mais detalhado assim para a gente conseguir entrar mais dentro da mensagem. Neste capítulo 1 fala que o rei mandou matar todos os recém-nascidos para as parteiras. As parteiras naquela época não poderiam ter famílias, não poderiam ter filho, não poderiam ter nada. E elas não obedeceram o que o rei mandou fazer. Não obedeceram. E o que aconteceu? O rei ficou irado. Olha, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês fizeram isso? Aí elas disseram assim: olha, antes de nós chegarmos, elas já estavam dando à luz. E por recompensa de não ter feito nenhum mal às crianças recém-nascidas, o que aconteceu? Elas conseguiram ter os seus familiares, poderiam ter famílias, elas tiveram família. Então, meus amados e meus amigos, meus irmãos, é algo muito complicado, que na nossa vida vai levantando tantas coisas, vai acontecendo tantas coisas, que nós achamos que realmente a promessa de Deus acabou. Não. E demorou a ser escrita. Diz a história que foi em cerca de 300 anos depois para ser escrito o Êxodo. Diz a história. Já pensou? Então é muito tempo, de um capítulo para o outro. Não é um ano, não é meses, é anos. E olha, vamos parar para pensar, para analisar. Aí disse que todas as crianças iam ser mortas, os recém-nascidos. E aí o que acontece? Por mais que as parteiras não fizeram, o rei queria acabar. E mesmo assim mandaram as pessoas irem jogarem, pegarem as crianças, os recém-nascidos, e jogarem todos os meninos no rio para morrer. Nossa, que coisa difícil. Mas a mãe de Moisés conseguiu fazer com que ele ficasse escondido durante 3 meses. E depois não teve como mais. Por quê? Porque ela precisou realmente, às vezes, não deixar ali, porque os homens estavam entrando na casa das pessoas para realmente acabar com a vida das crianças. E ela fez um cesto de junco com piche,
E mais uma coisa que ela fez aqui com betume. Eu li aqui só para terminar de confirmar. Para que esse cesto ficasse vedadinho, bonito, né? Mas também tem algo de mistério aí nesse cesto. Por quê? Cesto de junco em hebraico significa tevá. Depois vocês podem pegar para pesquisar. Cesto de junco em hebraico, tevá, que também pode significar a arca da salvação. Olha que coisa grandiosa. Deus honrou Noé, era o único que tinha na terra, e Deus viu ele, honrou, pediu para fazer uma arca, né? Deu a ordem para fazer a arca, fez a arca, e todos aqueles animais entraram dentro da arca, e Deus salvou a família, todos os familiares de Noé, mas numa arca, né? Feito de madeira e tudo mais daquilo que Deus pediu para ele fazer. E aqui, de uma outra forma, feito num cesto de madeira, né? Se lá em Noé também foi uma salvação, aquela barco, aquela navegação, aquela coisa grandiosa que Deus pediu para fazer, aqui também foi uma salvação. Olha para nós analisarmos que coisa grandiosa, que coisa rica, né? Uma arca da salvação. Também aquele barco foi uma salvação para Noé, e agora Moisés está sendo gerado como uma salvação para a humanidade. Meu Deus, glorificado seja o nome do Senhor, uma salvação para a humanidade. E essa mãe colocou a criança dentro desse cesto. E meu Deus do céu, imagina você como uma mãe, como um pai, ter que colocar um filho dentro de um cesto para ele não ser morto. Nossa, que coisa difícil, é complicado, mas eu estou sorrindo porque tenho uma vitória. Ali naquele rio que ele foi colocado, né, naquela cesta, creio eu, fazendo uma analogia minha, pense comigo, todos os mistérios mais fortes, sei que todos foram fortes, mas ele foi usado por Deus para que o mar fosse aberto ao meio, o povo passasse, para que realmente tornasse água salgada em água doce, para o povo beber. Foi feito com que a água saísse de uma pedra. Então, água viva, né? Vamos falar assim, né? Água é vida, né? Uma água viva, mas água é uma vida. Porque o nosso corpo hoje era, vamos falar assim, a maior parte é água, então é vida também. Então, vamos lá. Ele estava no cesto, no rio, sendo conduzido por Deus. Por quê? Não, ele estava sendo para correnteza? Não, por Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Ou Deus fala assim, ó, eu quero que isso daqui aconteça. Acontece, porque Ele é Deus. Ele é todo poderoso e tudo pode acontecer. Então, ele estava sendo conduzido por Deus. Creio eu, ele não tinha consciência ainda, era um recém-nascido. Mas ali Deus já estava trabalhando dentro dele. E os maiores projetos que Deus tinha na vida dele foi com água. Meus irmãos, e ele era um recém-nascido. Ele não tinha conhecimento, mas eu estou fazendo uma analogia minha. Ali naquele rio sendo conduzido por Deus. E depois ele realmente ser usado para abrir o mar. Depois dar água ao povo. Que coisa gloriosa, né? E dentro daquela arca da salvação, vamos usar esse termo. A arca da salvação tinha um menino chamado Moisés, que estava ali para gerar salvação ao povo. E ele nem mal sabia que tinha sido escolhido, porque era uma criança. Mas Deus já estava conduzindo pelas águas. Da mesma forma que ele foi conduzido pelas águas. Na Bíblia tem muitas aparições dele também sendo usado com águas. Onde eu quero chegar? Ei, nunca se esqueça daquilo que Deus já te usou. Oh, glória a Deus! Nunca se esqueça daquilo que Deus já te usou. Por quê? Ah, Deus já me usou em profecia. Ah, Deus já me usou em palavra. E aí você estagnou assim, ó. Ah, aqui tá bom. Ah, aqui tá ótimo. Oh, glória a Deus. Irmão, minha irmã, creio eu que tem muitos pastores, missionários, cantores que estão somente ali, parecidos que estão apagados. Mas ei, uma palavra para você hoje. Deus escolheu você. Levanta! Deus escolheu você.
Deus escolheu você para salvar, Deus escolheu também você através de Deus para salvar, sim, claro, mas Deus escolheu você também para através dele curar a vida de pessoas, para você também profetizar na vida das pessoas, pregar para as pessoas, cantar, para você realmente cuidar de alguém, fazer visita nos lares. Oh, meus amados irmãos, a palavra de Deus é algo muito grandiosa, é algo lindo. Meus irmãos, nós precisamos entender que todos nós temos um chamado, nós fomos chamados para pregar o evangelho. Eu não sou nada, sou apenas um vaso, e que, nosso Deus, preciso mais da ajuda de Deus do que tudo, porque eu sou falho, mas pela misericórdia dele, nós estamos aqui. Ei, o seu passado, eu sempre falo, o seu passado, quem vai te acusar é o demônio. Ei, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu nunca imaginaria pregar, eu era músico, continuo sendo músico, mas eu hoje estou aqui na palavra do Senhor. Não estou aqui para ter milhares de... Não. Meus irmãos, é tudo consequência, porque Deus tem um propósito para cada pessoa, e eu tenho certeza que este vídeo também está sendo um propósito para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir para que vocês venham se lembrar daquilo que Deus já fez com você, da onde Deus te tirou, daquilo que Ele já fez com você. Eu tinha cantado na igreja, nossa, e eu senti tanta presença de Deus, mas hoje eu não canto mais. Irmão, pelo amor de Deus, acende essa chama de novo no teu coração. Olha aqui, um recém-nascido que foi levado ali naquelas águas até chegar em tal lugar, e vamos lá, vamos um pouco mais para frente. Só para a gente resumir, ele estava andando, chegou em um certo lugar, aí dali tinha uma moça. Essa moça falou assim, olha, porque a irmã dele estava seguindo aquele barquinho, até chegou em tal lugar, e ali escutaram a voz de um choro de uma criança, e que era de Moisés, e a mãe de Moisés depois foi beneficiada com isso, ganhando um salário para cuidar da própria criança. Imagina a mãe receber um dinheiro para cuidar do próprio filho. Até a mãe foi abençoada, a família foi abençoada. A irmã estava ali, né? Correndo, né? Miriam estava ali correndo, naquele cestinho, só vendo ali, tal. Elas escutaram a voz dessa criança e disseram, olha, preciso de alguém para cuidar dessa criança. Nossa, que, né? Criança bonita, né? Comigo. Aí a irmã chega e fala, eu sei de alguém que pode cuidar dessa criança. Eu vejo muito a mão de Deus, e eu creio que a mão de Deus está estendida sobre a tua vida, e da mesma forma que você vai ser abençoado ou abençoada, eu tenho certeza também que todos os seus familiares vão ser abençoados. Guarde essa palavra no teu coração. Deus escolheu você. Não, você. Deus escolheu você. Em nome do Senhor Jesus, guarda esta palavra na tábua do teu coração. Meus irmãos, e nunca espere gratidão de ninguém, reconhecimento de ninguém. Voltando um pouco mais atrás, aí o Egito lá, José, lembra onde a gente estava? Vamos voltar lá um pouquinho, vamos só voltar um pouquinho a fita. José fez com que o Egito crescesse muito, porque ia vir um tempo de seca e tal, e aí todos aqueles alimentos estavam sendo estocados, até que o Egito virou uma grande potência naquela época. Então, pense, para e analisa. Depois esse rei veio, e esse rei não sabia nem quem que era José, nem quem foi aquele que fez José chegar lá em cima, não conhecia o Deus José. Então vamos lá, não era para ser diferente aqui? Se José já deixou um legado lá atrás, se José já deixou um legado lá atrás de Deus, então não espere nada de ninguém, não espere reconhecimento, porque aqui poderia ter sido diferente. Poderiam ter chegado até o rei e falar assim, olha, deixa eu falar uma coisa, aqui teve um homem chamado José. Não, mas não teve. Então não espere reconhecimento de homem, não. Faça aqui na terra, não para ser reconhecido aqui. Faça na terra para ser reconhecido no céu. Somente lá. Somente lá. Não olhe dos lados, não olhe para trás, não. Pare de pensar nos seus passados, naquilo que você já fez que não te levou a lugar nenhum. Faça diferente, mas nunca se esqueça que Deus escolheu você e que as promessas dele, por mais que você parou,
Por mais que você parou, Deus não esqueceu daquilo que Ele falou para você, não. Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Então volte aos pés do Senhor, porque Ele te escolheu. Eu poderia falar de inúmeras pessoas aqui desta Bíblia, mas vamos ficar só até aqui para o vídeo não ficar muito grande. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. E eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você, para que essa chama volte a ser acesa no teu coração. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, estamos na tua presença. Desde já te agradecendo por esta palavra e pelo Senhor ter nos escolhido. Deus, muitas pessoas pararam no caminho. Muitos soldados estão feridos no caminho. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão paradas. Muitas pessoas se sentem desvalorizadas. Muitas pessoas se sentem abatidas. Ou até mesmo pararam por conversas de alguém. Mas, meu Deus, ou até mesmo, Senhor, vou ainda mais além, porque o Senhor me usa nesse dia de hoje, foram abandonadas espiritualmente, sentimentalmente, ou o que lá que seja. Mas, meu Deus e amado Pai, o Senhor é um Deus que sonda todos os corações. O Senhor é um Deus que faz milagres. O Senhor é um Deus que realiza milagres. Deus, o Senhor viu aquela criança, Moisés, e mesmo assim foi um libertador do povo. Mas graças ao Senhor, José foi um homem inteligente que o Senhor também usou. Então usa a nossa vida. Jeremias, quando era pequeno, ele disse assim para o Senhor: meu Deus, eu sou criança, eu ainda sou criança. E o Senhor disse: não diga que és criança, porque eu vou te encher. Então, Deus e amado Pai, envolva a nossa vida nesse dia de hoje, um sábado, Senhor, uma semana, a nossa vida seja abençoada. Abre os nossos corações, abençoa os nossos familiares. Senhor, não deixe a gente fechar a mão para ajudar, deixar de ajudar alguém, mas que o Senhor venha nos honrar, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Dê vitória ao teu povo, Senhor, estende a mão sobre o teu povo, e que no nome do Senhor Jesus, o teu nome venha ser glorificado. Meu Deus e amado Pai, eu te agradeço por esse dia de hoje, e que o Senhor venha honrar grandemente o teu povo, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam abençoados, e uma semana de vitória, cheio da graça e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Deus abençoe.